o meu nome é Mário Rui Santos. Eu vou fazer um esforço para ficar sentado, porque eu normalmente faço as minhas formações de pé, mas pronto. Não estranhem se a determinada altura eu com um certo entusiasmo levante, mas é só entusiasmo, não é por mais nada. Eu sou formador, sou facilitador de uma técnica terapêutica, de uma ferramenta que se chama, há quem chame hipnoterapia, há quem chame hipnose clínica. Apesar deste nome um pouco estranho, é algo que está cada vez mais a ser utilizado nas ferramentas da dita psicoterapia, na psicologia clínica. É uma ferramenta poderosa, muito simples e que hoje em dia, felizmente, as pessoas cada vez mais têm contacto através de abordagens semelhantes. Porquê é que eu estou aqui? Bom, eu estou aqui porque, de facto, o nome desta rua, Abade Faria, enfim, esta personagem que se calhar alguns conhecem, outros nem tanto, de facto até para os próprios portugueses foi desconhecido durante muitos anos. Este Abade Faria, ou este Custódio Faria, é um luso-goês que, portanto, nasceu em Goa, filho de uma mãe brahmana e um pai português. É uma figura que, para quem estuda a hipnose moderna, é considerado como o verdadeiro pai da hipnose moderna. Os investigadores e autores mais recentes, mais jovens investigadores, costumam atribuir esta paternidade a um escocês. Mas quem fizer essa investigação com um pouco mais de tempo, então vai encontrar algumas figuras mais antigas do século XVIII. E é de facto a altura em que este nosso personagem surge. Aqui na Europa, mais ou menos nessa altura, em França, havia um fenómeno chamado Mesmer, que era alguém que dizia que conseguia curar as pessoas com o magnetismo animal. O magnetismo. E durante muito tempo esse Mesmer foi considerado como uma personagem muito estranha, que tinha uma ferramenta também muito estranha e que, pronto, gerava cura, alguns nem tanto, foi investigada, gerou muito interesse, houve uma grande atração por autores, investigadores, pessoas que se dedicavam à cura, e Mesmer foi um fenómeno. Mais ou menos por essa altura, então, este nosso Custódio Faria ia se aproximando de Portugal. Teve mais ou menos de fugir, entre aspas, porque em Goa começaram a surgir alguns movimentos de insurreição contra as tropas portuguesas e começou a vir para Lisboa, fugindo um pouco desse movimento, veio estudar Teologia em Lisboa e mais tarde foi para Paris estudar Filosofia. E quando foi para Paris, quando fez essa passagem para Paris, cruzou-se então com estes ensinamentos do Mesmer, que tinha um outro discípulo muito conhecido, um senhor chamado Marquês de Puységur. Esse mesmo Marquês de Puységur defendia, tal como o Mesmer, que de facto esta nova coisa que se chamava magnetismo animal era algo fantástico. Mas quando o nosso Abade Faria chega a Paris e tendo contacto com esta dita ferramenta, ele começa a observar com um certo olhar crítico e começa a perceber que aqueles processos, aqueles fenómenos de cura que se conseguiam observar, provavelmente não teriam tanto a ver com esse dito fluido magnético, ou o tal magnetismo animal, mas com um poder diferente. Esse poder seria o poder da mente. E essa passou a ser então a tese que ele começou a defender. Afastando-se então dessa vertente do magnetismo, que entretanto também foi investigada pela Academia de Ciências de Paris e depois catalogada como charlatanice, de facto
o Abade Faria foi-se afastando dessa teoria e desenvolveu uma abordagem própria, a que ele veio a chamar o sono lúcido ou o sonho lúcido. E esse sono lúcido ou sonho lúcido era algo que ele propunha em sessões de grupo ou em sessões individuais e passou a ser um fenómeno que gerou muito interesse público nessa altura pela sociedade em Paris. Muito criticado por uns, um fascínio autêntico para outros, ele foi apresentando aquilo que hoje em dia se assemelha muito a técnicas de imagética, de relaxamento, focagem de atenção. Para muitos investigadores, como há pouco vos dizia, esta era uma primeira abordagem de caráter mais científico, àquilo que mais tarde então se veio chamar de hipnose. A partir daí, tendo esse fenómeno a acontecer na sociedade em Paris, com muita crítica à volta do seu procedimento, da sua proposta, a pouco e pouco foi-se gerando um certo descrédito em relação às abordagens do Abade Faria. É importante também verificar que estamos a falar de uma época em que o peso da Igreja é grande e que tudo que fosse contra esses dogmas, contra os cânones que estavam instituídos, normalmente era visto com um olhar crítico muito grande. Nessa altura, os ditos estados de meditação eram os estados de oração que as diferentes igrejas, com um grande peso da Igreja Católica, enfim, proporcionavam. E como vocês devem imaginar, de repente alguém aparecer com uma proposta alternativa em que se calhar a pessoa pode fechar os olhos, entrar ali num transe, sem estar a adorar um Deus, essa era uma proposta que gerava muita crítica. Então, este nosso Custódio Faria foi desenvolvendo essa sua abordagem, foi ensinando a técnica, começou uma primeira obra em 4 volumes, do qual só publicou o primeiro volume, entretanto faleceu, mas de facto deixou um legado de técnicas, deixou um legado de ensinamentos que mais tarde foi sendo recuperado. Curiosamente, no princípio do século, estamos a falar então do século XVIII, tudo isto aconteceu entre final do século XVIII e princípio do século XIX. Curiosamente, mais tarde, no princípio do século XX, observámos alguém a recuperar esta personagem, alguém que vocês talvez tenham já ouvido falar, um senhor chamado Egas Muniz. O Dr. Egas Muniz, o nosso primeiro Prémio Nobel da Medicina. Um homem fascinado pelo poder da mente, que, investigando seriamente estes assuntos também da mente, do cérebro, foi procurar perceber a influência do Custódio Faria neste pensamento. E dedicou-lhe uma obra, escreveu um livro sobre o Abade Faria, que chamou Abade Faria na História do Hipnotismo. É um livro que foi publicado, hoje em dia é muito difícil de encontrar, mas é um apontamento e uma investigação, um estudo feito sobre o trabalho do Abade Faria e enfim, a sua influência nesta coisa que seria então a hipnose moderna. Hoje em dia, o legado do Abade Faria é um fenómeno que eu gosto frequentemente de referir nas formações que eu dou, porque se consegue observar que hoje em dia a hipnose, como nós a propomos numa consulta, às vezes em workshops, se assemelha muito a uma meditação guiada, a uma meditação interativa. Então, o que nós podemos ver nesta coisa que nós ocidentais vemos, ou chamamos de hipnose, pode ser visto como uma ocidentalização destes conceitos milenares da meditação. E esta personagem, Abade Faria,
é um bom indicador disso. Estamos a ver alguém que, com essa influência espiritual de toda aquela cultura hindu, especialmente daquela casta mais elevada, que são os brahmanes, toda essa influência espiritual que ele trouxe para a Europa, que fundiu com a espiritualidade europeia, ocidental, e criou então esta ferramenta que ele chamou de sono lúcido. Portanto, de facto, isto que hoje nós olhamos, e alguns de vós se calhar já experimentaram, e chamamos de hipnose, de facto é uma espécie de meditação à ocidental. Entretanto, foram sendo feitas as devidas adaptações, e esta ferramenta, como há pouco vos dizia, é hoje utilizada como uma ferramenta terapêutica. E muitos psicólogos clínicos usam esta mesma ferramenta na sua prática clínica. A própria psicologia também foi, enfim, e ainda bem, foi desenvolvendo e abraçando outras áreas de investigação, e portanto vemos também dentro da psicologia clínica convencional cada vez mais atenção a estes fenómenos da mente. E tudo isto é muito interessante para nós vermos que, de facto, numa ferramenta que hoje em dia é cada vez mais utilizada, podemos, se calhar, com um certo orgulho, embora hoje em dia, se calhar, não tenhamos muitas razões para sermos orgulhosos nesta Portugalidade, mas pelo menos nesta vertente da hipnose moderna, é interessante verificar esta pegada portuguesa numa ferramenta que, enfim, que hoje em dia é tão poderosa e é tão aplicada. De facto, que este contributo que o Abade Faria deu na altura, foi mais tarde retomado. Como vocês podem imaginar, ali, a medicina, durante o século XVIII e depois durante o século XIX e princípio do século XX, a medicina e a cura era sempre através das sangrias, através das ventosas, era algo mecânico. Cura através da fala, cura através da sugestão, era uma coisa completamente diferente. Algo que a ciência, naquela altura, já nessa altura, para a ciência era difícil de entender. Só no princípio do século XX foi retomada, em Paris, por alguns estudiosos da mente, e foi então sendo trazida para o mundo académico. E a pouco e pouco, nomes sonantes, alguns conhecidos enfim, desta nossa história moderna, como o próprio Freud, também durante algum tempo utilizou a hipnose. E depois, alguns autores e investigadores pegaram nessa ferramenta e fizeram as suas adaptações. Aquilo que hoje em dia se vê ou se observa como psicoterapia é algo que foi também bebendo essa fonte. E de facto, hoje em dia, ela pode ser utilizada de uma forma muito prática, muito pragmática, se quiserem, enfim, no nosso mundo atual, nestes nossos desafios do dia-a-dia. É algo, como vocês eventualmente, se quiserem, daqui a pouco podemos experimentar, é algo muito tranquilo e a partir do qual nós podemos fazer trabalho no sentido de arrumarmos o nosso passado, ficarmos mais tranquilos perante determinadas situações, motivarmos, projetarmos determinados objetivos, utilizarmos a nossa mente, o poder da nossa mente nesse sentido. E uma das ferramentas para esse dito poder da mente é a nossa imaginação, é a utilização proativa dessa imaginação. Quando nós fechamos os olhos e imaginamos, podemos eventualmente observar aí algo semelhante àquilo que alguns chamam de auto-hipnose. E a auto-hipnose é uma coisa que acontece no nosso dia-a-dia. Pronto, esta era uma pequena introdução que eu gostava aqui de deixar. Entretanto, o meu colega de painel chegou. E eu penso já agora para fazer a ponte, embora não seja esse o meu papel, mas pronto. É o Rui Costa, da Champal e Bom. Queria falar um bocadinho sobre como é que as neurociências e a
nesta ideia da hipnose, do hipnotismo. Como é que se explica isto? Eu vou passar a palavra. Sim, eu peço desculpa antes de mais, eu gostava de ter hipnotizado o trânsito de Lisboa. É assim, primeiro eu gostava de dizer que mesmo dentro da neurociência, a hipnose é uma coisa que quase toda a gente pode experimentar, uns mais facilmente que outros, mas ainda ontem, quando contei a um colega americano muito famoso que vinha aqui hoje, olhou para mim como se eu fosse fazer algo muito esotérico ou mágico, assim. Eu, quando era mais novo, fazia para brincar, aprendi com uma pessoa, fazíamos por brincadeira. Há coisas que são inegáveis, por exemplo, se alguém hipnotizar e a pessoa conseguir ter sugestão para não sentir dor, realmente eu consigo suportar dor que não consigo agora, ou ter força que normalmente não consigo aplicar, não é? E, portanto, a neurociência, portanto, a parte que tem realmente tentado dedicar-se a tentar perceber o que é que acontece no cérebro num estado de hipnose, pronto, não tem sido muito fácil investigar o tema, mas o que se tem, eu vou tentar assim por palavras sem ser muito técnico, tentar dizer mais ou menos algumas coisas que também não sejam muito banalidades. Quando nós imaginamos, como estava aqui a dizer o colega de Fana, quando nós imaginamos, fechamos os olhos e imaginamos algo, ou de olhos abertos, para aqueles que conseguem, evocamos imagens, há certas áreas do cérebro que estão ativas. O que se viu foi que as pessoas mais facilmente hipnotizadas, quando estão num estado de hipnose, essas áreas do cérebro que estão ligadas à imagery, portanto a nós conseguimos imaginar situações nas quais não estamos, que todos conseguimos, estão muito ativas. E há uma área do cérebro que tem aparecido em quase todos os estudos, que é uma parte do córtex aqui à frente, que é o córtex cingulado, que coordena, porque depois o que é difícil? É que há muitos tipos diferentes de hipnose. A pessoa pode fazer uma hipnose leve, pode ser para a dor, não é? Portanto, se é para a dor, vai menorar a atividade em zonas que estão a responder à dor, mas uma área que está sempre, digamos, que em muitos estudos aparece envolvida, é uma área aqui, chamada córtex cingulado, aqui da zona do córtex frontal, e que está envolvida no nosso controlo e decisão e conflito, e está ligada a todas as outras áreas que projetam, digamos, a imagem. Quando nós imaginamos, nós conseguimos escolher um caminho na nossa imaginação, não é? Portanto, se estivermos a falar só de um jogo, de uma história, e vos pedir para fecharem os olhos, imaginarem algo, quase todos imaginam, depois imaginem uma estrada e vão até o fim da estrada. É incrível, nós conseguimos controlar, portanto, aquilo que vamos ver. E isso é normal, não é? As crianças fazem logo. É parte do que nos fascina em sermos humanos, é essa capacidade de imagem, de nos projetarmos para algo que normalmente, fisicamente, não estamos a viver. Alguns dos estudos, agora pronto, há menos, dizem que as pessoas que mais facilmente podem ser hipnotizadas têm uma capacidade de concentração maior nisso. Portanto, levar essa imagem até uma coisa às vezes muito focada, em que a pessoa está num estado diferente, portanto o cérebro obviamente não está a dormir, não é? Está consciente, também não está a prestar muita atenção, tirando se há alguma pessoa a dar sugestões,
não está a prestar muita atenção ao que está a acontecer à volta, mas há um focar muito grande, portanto, naquelas imagens. Claro que isto, eu estou a falar de imagens em sentido geral, não é preciso ser só visual, podem ser sentimentos de temperatura, não é? Começa sempre, às vezes, por sentir um calorzinho ou um sentimento de estar bem. Portanto, eu estou a dizer, todos nós, se alguém disser assim, me imagino que está muito bem, eu começo a imaginar, agora já estou melhor, realmente. Mas isto pode-se levar a ter um estado tal de foco que realmente pronto, é um estado diferente. E é incrível, porque eu acho que é uma coisa maravilhosa que o cérebro tem. E há pessoas que têm esta capacidade, pronto, que eu apanhei depois na parte final, além da imagem, a parte da auto-hipnose, que não é preciso ser só auto-hipnose, há graus, não é? Há pessoas que são capazes, por exemplo, percebem que a dor é um sentimento que é objetivo, mas também é subjetivo. Podemos sentir mais dor do que o estímulo, ou podemos sentir menos dor do que o estímulo. Há pessoas que percebem que conseguem controlar e, portanto, controlam. Ativam essa parte, na mesma do córtex cingulado, uma parte do tálamo sensorial que recebe os impulsos dolorosos e conseguem controlar. Quando estamos a falar num estadio de hipnose, o que se tem visto é muito mais atividade, e no fundo é um estado fisiológico, não é? Patológico, que é interessantíssimo. Para mim, uma das coisas mais fascinantes é como é que alguém descobriu. Como é que alguém descobriu se podia entrar neste estado? Alguém há de ter experimentado ou fazer a outra coisa. Há 2.500 anos, por exemplo, os budistas já o faziam, não é? E, portanto, foi um pouco essa proposta que eu também fui trazendo aqui a esta nossa conversa, que nós ocidentais fomos bebendo e trazendo para um formato que é mais nosso. Mas, vendo aqui nas palavras do Rui, para vos dar uma ideia do que é o dia-a-dia, digamos assim, do hipnoterapeuta. As pessoas muitas vezes estão numa espécie de transe negativo. Um bom exemplo é alguém que tenha medo de cães. Alguém que tenha medo de cães e que tenha um medo exagerado de tal forma que evita o contacto com os cães, esta pessoa, se vocês lhe perguntarem, tu já alguma vez te imaginaste a dar uma festa a um cão? Tu és maluco. O que é que se passa aqui? Não, nem me metas a imaginar uma coisa dessas. Pois, exatamente, quando nós conseguimos focar a atenção dessa pessoa, primeiro, se calhar, em algumas sugestões de relaxamento, que vão dando também, que vão ajudando a captar, a focar a atenção na nossa voz, a determinada altura ele pode ser convidado, digamos assim, a imaginar-se a dar uma festa a um cão. Quando ele faz este exercício de imaginação, no seu cérebro, ele está a estimular também, não só essa focagem de atenção que ele foi conseguindo, mas eu uso mesmo, apesar de não ser neurocientista, uso os termos de neuroplasticidade. Ele está a estimular uma plasticidade no seu cérebro, está a estimular ligações novas, está-se a predispor, de facto, a quando for para a rua, ele conseguir controlar o seu medo. Exato. E o que é engraçado é que, na realidade, e agora isto vai chocar muita gente, para o cérebro, ele está a tocar no cão. Portanto, essa parte do cérebro de que eu falava, também está ativa, portanto, está ativa se nós fizermos e se virmos alguém fazer. Mas se imaginarmos fazer, numa forma muito vívida, fizemos. E, portanto, se a pessoa experimentar fazer festas no cão, nesse ambiente, digamos, não sei, 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, 1 ano, 2 anos, a partir de certa altura, na realidade, fez muitas festas e há plasticidade. Só uma pergunta, isso quer dizer, então, se eu quisesse ver 2 imagens daquelas das imagens do cérebro, magnética, exato. Uma imagem de uma pessoa que está a pensar e fazer uma festa a um cão. E depois a mesma pessoa a fazer a festa a um cão, quer dizer que as áreas do cérebro que se ligavam podiam ser as mesmas? São as mesmas, mas há menos ativação
a imaginar do que a fazer. No estado de hipnose há uma ativação quase intermédia. Portanto, não é bem como fazer, mas é mais do que só imaginar. Do que só imaginar, digamos. Do que só imaginar a pessoa por ela própria fechar os olhos. Portanto, tem sido... Até agora ninguém descobriu assim, há aqui uma área cativa quando a pessoa está hipnotizada. Mas há um gradiente, estas áreas todas, que são no fundo as mesmas áreas, e que ficam realmente mais ativas e podem induzir a... E depois, já agora, se me permites, nós também depois vamos observando uma coisa que, aliás, mais uma vez, os nossos irmãos orientais já foram experimentando. É que quando se envolve a dinâmica corporal nestes exercícios de imaginação, como por exemplo, se eu tenho alguém à minha frente que está a imaginar a dar uma festa ao cão e de repente ele faz assim e imagina-se a dar a festa ao cão, aquela realidade ainda se torna mais viva. E quando isso acontece numa sessão de hipnose ou numa sessão de hipnoterapia, é um momento mágico. É um momento em que aquela pessoa está, de facto, a ensinar-se a responder de uma forma diferente. Portanto, é algo que nós podemos estimular numa experiência destas. E eu acho que é fascinante, portanto, há aí uma diferença com o sono normal e com a imagem normal. Muitas vezes, mas aí eu não tenho tanta experiência, muitas vezes há uma mudança física. Imagine que é mais novo e mais novo e mais novo e a pessoa começa a ficar embebezada. E portanto há digamos, um atuar do pensamento. E claro que se me disser num estadio não de hipnose, a imaginar, eu não me embebezo, não é? Fico aqui, sim, estou-me a imaginar pequenino. Portanto, é quase como se o corpo todo estivesse a acreditar que aquilo é mesmo que está a acontecer. E eu acho isso fascinante. E depois há todo um trabalho terapêutico que pode ser feito, porque, por exemplo, como há pouco vos dizia, uma das vertentes em que nós, ou uma das frentes em que nós podemos usar esta ferramenta é exatamente trabalhar algumas questões do passado. E, portanto, esta criança, ou esta pessoa que o Rui estava aqui a dar como exemplo, se na sua infância teve problemas, enfim, que o traumatizaram, ele pode ser convidado a ir a esse momento, poderá libertar algumas emoções, mas poderá ressignificar aquela experiência. Ou seja, ele pode eliminar o recalcamento, que é uma das coisas que a gente muitas vezes faz. À nossa maneira vamos gerindo estas memórias, mas eu levanto, com a ajuda de um terapeuta, eu levanto o tapete e vejo o que é que lá está debaixo. E pode-me gerar algum incómodo, mas depois liberta as emoções. E esta criança que estava assim, também ela se pode libertar. Porque esta experiência que a pessoa tem é uma memória muscular que surge. E um dos fenómenos que se verifica num estado de hipnose é a pessoa lembrar-se com mais detalhes. E quando se lembra com mais detalhes, pode-se lembrar também com sensações, com uma memória muscular. É como se aquilo estivesse a acontecer agora. Curiosamente também, já agora, uma das metáforas que eu uso para explicar isto às pessoas, isto é como se nós tivéssemos um laboratório de realidade virtual ao nosso serviço. Aliás, na faculdade de Psicologia no Minho, usa-se mesmo um laboratório de realidade virtual para ensinar as pessoas que têm medo de voar. Então, põem-se as pessoas dentro do simulador e as pessoas que têm medo de andar no avião a sério vão para o simulador. Para quê? Para que elas aprendam a responder de uma forma diferente. Ora, em hipnose e com sujeitos que eventualmente sejam mais sugestionáveis, consegue-se criar uma experiência muito idêntica. E a pessoa simula aquela realidade e aprende com ela. E dessensibiliza o seu medo. Uma das coisas só que eu estive a ler o livro uma questão de pesquisa, estive a ler o livro do Vegas Muniz, sobre o Abate Faria, e uma das coisas, eu sou muito leiga em todas estas questões, a minha área não é tudo essa, mas fiquei intrigada com um dos fatores que o Abate Faria dizia que era um fator essencial, um dos fatores fundamentais para a pessoa ser hipnotizada, que tinha a ver com a fluidez de sangue. E eu não sei, hoje em dia, porque isto já foi em 1800 e já passa. Hoje em dia, como é que quer um terapeuta, quer a neurocirurgia, como é que se explica ou que relações
é que há com esta ideia da fluidez ou por outra? Eu não percebi esta coisa da fluidez do sangue. Quer dizer, eu posso eu também não sei porque não estava lá, mas o que se vê, portanto, estes sinais que se vêem, portanto, quando as pessoas veem na televisão e dizem assim, olha, esta área do cérebro está mais ativa que esta. Como aquelas imagens que vemos, descobriu-se que a área fica muito ativa quando a pessoa está apaixonada. Esse sinal que se vê é o sinal do fluxo sanguíneo naquela área. Portanto, fluxo sanguíneo novo. Outras das coisas que se vêem na hipnose realmente é um aumento de sincronia com EEG, portanto, entre diferentes áreas do cérebro. Esse EEG, essa frequência, também as frequências dessa sincronização, por estudos do cérebro, correlacionam também com o gasto de energia das células e com a oxigenação do sangue e, portanto, o fluxo sanguíneo. O cérebro, e eu acho que nós, nos próximos 30 anos, talvez vamos, 20, 30 anos, apreciar muito mais o papel portanto, da circulação dentro do cérebro. O Egas Muniz, na realidade, recebeu o Prémio Nobel em parte por causa disso, porque ele conseguiu visualizar a circulação. E é incrível porque, portanto, a circulação é muito fina, chega a todos os pedacinhos de células, porque as nossas células cerebrais gastam tanta energia que realmente é preciso muito rapidamente chegar lá com oxigênio e glucose. Portanto, eu não sei se é isso que ele se referia, não é? Se era isso que ele se referia, realmente essas ativações nessas áreas, nas pessoas mais sugestionáveis, são pessoas que têm mais facilmente sincronia e que têm mais facilmente a ativação dessas áreas. Mas eu não sei se era isto que ele queria dizer ou não. Uma outra possível explicação é, tendo em conta a envolvente cultural dele, é muito provável que ele já trouxesse alguns ensinamentos da medicina ayurvédica e como alguns poderão saber, já nessa altura havia uma tipificação, enfim, dos vários sujeitos, também em função da sua circulação sanguínea, portanto, os vários tipos, o Pitta, o Veda, uma coisa que nós aqui ocidentais ainda estávamos a começar a fazer. E, portanto, é natural que ele, cruzando alguns ensinamentos da Ayurvédica, ficasse com algum indicador fisiológico e também, provavelmente, personalidade, levando a catalogar assim aqueles que seriam os sujeitos mais sugestionáveis. Mas já agora, se permites, pegando aí nessa questão, ele também dava importância a uma outra coisa que hoje em dia, para a hipnose moderna, é fundamental. E acho fantástico, na época estava aqui a folhear o livro dele e passou-me isso à frente, que é uma coisa que ele chamava a empatia, o rapport, a ligação que se consegue estabelecer. O Rui, há pouco estava a dizer que há pessoas mais sugestionáveis, e é verdade, há pessoas que se envolvem mais facilmente neste tipo de exercícios. Mas nós, por exemplo, eu sigo um registro, é uma chamada hipnose ericksoniana, uma hipnose naturalista, em que nós acreditamos que todas as pessoas são hipnotizáveis. Só que às vezes há terapeutas que não são flexíveis. Ou seja, o que isto quer dizer é que cada um de nós consegue imaginar à sua maneira. Como o Rui há pouco estava a dizer, há pessoas que são mais visuais, há outras que são mais sinestésicas. O desafio do terapeuta é entrar nesse registro e apresentar sugestões que façam sentido àquela pessoa. Quando isso é conseguido, até o sujeito mais cético ou mais racionalista, se quiserem, pode fazer regressões a vidas passadas. Okay? Portanto, é uma questão de apresentar isto à medida do sujeito que está à nossa frente. Acho que é ali que ele se mete à primeiro. Peraí, desculpa lá. Eu queria voltar um pouco ao que estava a dizer antes, quando estava a dizer que durante o processo de hipnoterapia, aquilo que faz, naturalmente, é recuperar memórias das pessoas. E eu acredito que as memórias, o conceito da memória deve ser uma coisa de muito trabalho aos neurocientistas, acredito eu. E gostava, não sei se nos consegue explicar um bocadinho, se é possível explicar de que forma é que, recuperando estas memórias
em condições especiais, não é? Que são aquelas que se passam durante a sessão de terapia, isso efetivamente tem efeitos terapêuticos. Melhora a relação da pessoa com um determinado acontecimento que aconteceu no passado. Existe uma explicação para isso ou não? Eu acho que existe. E acho que se calhar há uma série de neurocientistas que também acham que existe, porque tem havido umas descobertas recentes muito interessantes. A ideia, portanto, nós lembramos, ou seja, nós temos muito mais memória do que aquilo de que nos lembramos normalmente. Portanto, as pessoas podem dizer, eu lembro-me só disto, mas lembram-se de muito mais coisas. E há maneiras de provar. Porque a pessoa diz que não se lembra de quem é aquela pessoa. Não me lembro. Mas se mostrarmos muitas caras e dissermos, diga só se é familiar ou não é familiar esta face. As pessoas acertam, em quase todas. Há muitos estudos, até em animais, que supostamente se esqueceram do que aconteceu no labirinto, mas de repente se dá uma pista ou uma estimulação elétrica e está lá tudo. Havia um conceito que havia uma fase de aprendizagem no início e depois uma fase de consolidação da memória. E esta consolidação era a memória que ficava ali em pedra e cal, tipo muro. E pronto, lá ficava e depois ia decaindo com o tempo, que era o tal de esquecimento. O nosso cérebro é dinâmico, não é? E a memória também é dinâmica. Portanto, se nós não estamos a usar uma coisa, realmente não estamos a usá-la. E está lá, e está no estado, e agora vou usar... Imaginemos que essa memória está num circuito de neurónios que tem uma certa plasticidade. Portanto, está distribuído numa série que se podia medir. Se não estamos a utilizar, está no último estado em que foi utilizado. Ou se cada vez que vamos visitar essa memória, visitamos da mesma maneira, por exemplo, qual é o problema das fobias? As pessoas sozinhas vão àquele, quando chegam lá, experimentam exatamente a mesma coisa. Pior, às vezes há potenciação. Cada vez que se lembram, ficam com mais medo do cão, não é? E lembram-se, e mesmo sem experimentar visitar um cão, o que se descobriu aqui há uns 13 anos foi, já havia suspeitas disso, mas o que se descobriu mesmo foi que essas memórias, quando as utilizamos, são plásticas outra vez. Transformam-se de acordo com a experiência que estamos a passar. Exato, mas e isto faz tanto sentido. Portanto, provou-se neurocientificamente a olhar para os tais circuitos. Mas isto faz sentido, porque a pessoa, imaginemos, agora vais-te lembrar de mim assim, e vou ficar aí dentro da cabeça durante um tempo. Se nos virmos outra vez e eu estiver de uma forma diferente, mais gordo, mais magro, isso tem de ser modificado. Não é? E, portanto, a pessoa, se experimenta outra vez aquela memória, tem de ser modificada. E começou-se a tentar até fazer exercícios de tentar lembrar em situação artificial da realidade virtual. Ir buscar essas memórias, porque elas, quando a pessoa se está a lembrar, estão outra vez plásticas. E nessa altura é realmente esta plasticidade neural que estávamos a falar. Portanto, para mim, faz todo o sentido. Agora, com a hipnose, ir buscar essas memórias de uma forma muito mais forte. Há aqui uma coisa que eu queria enfatizar e eu acho, é assim, isto é maravilhoso, porque significa que nós temos dentro do nosso cérebro muitas mais capacidades e memórias do que aquilo que utilizamos. Nós temos uma ajuda de alguém que nos faz chegar a um estado de foco e conseguimos chegar, mas está dentro do nosso cérebro, não está lá. Não é? E, portanto, a pessoa, no fundo, nós não conseguimos aceder a certas memórias que temos. Se conseguimos ter mais força muscular ou controlar a dor, também, se calhar, conseguimos, se nos focarmos em certos aspectos, sei lá, ser melhor a matemática. Eu estava a pensar ontem, a preparar-me para isto, será que eu conseguia pôr-me num estado... Eu até costumava ser mais ou menos bom a matemática na escola secundária. Será que eu conseguia ir para esse estado em que estava mais à vontade? E, portanto, eu acho que este aspecto é interessante porque a linguagem
utilizada da plasticidade neural quando se chega, eu acho que é exatamente aí que está o Lusíadas. Quando uma pessoa se lembra, não está só a lembrar, mas está a modificar de acordo com a experiência naquela altura. E, portanto, há muitas coisas que se calhar nunca, especialmente coisas recalcadas, não é? E ainda bem, porque se nós tivermos um acidente traumático, a minha irmã teve um acidente muito traumático há uns anos, e disse, irrita-me tanto, eu não me consigo lembrar do último minuto antes do acidente. Disse, ainda bem, porque é precisamente por isso, porque senão se calhar nunca mais conduzíamos um automóvel, não é? Mas pode haver coisas que não é ainda bem. Pronto, ficam lá recalcadas, a pessoa não se lembra, não sabe, ou não consegue aceder, não sei, e portanto depois consegue. Não sei se... Se permites, também há aqui uma coisa que até um leigo pode perceber, que é, há aqui uma variável que é importante, que é quando nós estamos a lembrar determinadas memórias, o ambiente químico do nosso cérebro, o facto de nós estarmos a fazer ou mais relaxados ou mais tensos, de facto, o hipnoterapeuta faz um pouco essa manipulação, entre aspas. Quando eu convido alguém a relaxar, a atingir um estado de relaxamento profundo, a lembrar-se da sua praia, a sentir aquele cheiro do mar, nós estamos a criar um ambiente químico no cérebro de bem-estar. É como se agora baixássemos aqui as luzes e processos, e a determinada altura eu digo lá no meio do processo, agora que você está aí, nesse ambiente lounge, dê uma vestinha ao cão que aparece. Estão a ver? Isto, com tanto bem-estar no cérebro, por muito perturbadora que fosse a memória, a almofada química vai anestesiar. Okay? Mas não só anestesia, como transforma a memória. Exatamente. Transforma a própria memória. E na fobia normal o que acontece é exatamente o contrário. A pessoa lembra-se num estado químico, para usar a mesma, portanto, com todo o cortisol, toda a adrenalina ao máximo, todas as partes do medo acionadas, e lembra-se nisso. E, portanto, muitas vezes, sem nunca mais ter tido uma experiência má com um cão, cada vez que se fala nisso, a pessoa fica com uma fobia maior. E não é fácil, quer dizer, não é fácil, a não ser por estes métodos, a pessoa experimentar aquilo num ambiente químico de relaxamento que vai fazer com que essa experiência, portanto, digamos, cada vez, essa experiência foi boa. Para o cérebro daquela pessoa, essa experiência foi boa. E, portanto, a memória que fica é de uma festa de campo que foi muito relaxante. Não é? Desculpa, tu ias perguntar? Sim, era para saber se há várias partes do cérebro que nos ajudam em várias coisas. Há uma parte do cérebro que guarda as memórias. Sim. E como estava a dizer há bocado, há memórias que nós temos, mas que não nos lembramos. E se são partes diferentes, fica tudo na mesma parte do cérebro. Uau! Agora já... Muito bem. Vem algo, tem um projeto aqui. Não se sabe, mas pensa-se que possam ser partes iguais, mas micropartes diferentes, ou seja, pedacinhos pequeninos diferentes, que ficam menos ativos e ficam guardados, armazenados, digamos, na parte de trás, menos fortes, e que não estão sempre a ser reativados. E, portanto, é uma pergunta muito interessante, porque normalmente estão guardados de uma forma que nem se consegue aceder. E, portanto, muito desta parte, deste trabalho de levar a pessoa a relaxar e a ir pouco a pouco àquela memória, provavelmente está a facilitar aceder a essas regiões onde estão guardadas as memórias que não estamos a utilizar no dia-a-dia. Ou seja, aquelas coisas que estão guardadas, mas que nós não utilizamos há muito tempo e que nem sabemos que nos lembramos. Mas para ir ter essas memórias tem de... Se a pessoa não se lembra de coisas que podia dizer, como é que se sabe como se aconteceu o acidente? Eu imagino que alguém vai a conduzir, de repente aparece um carro pelo lado e bate.
a pessoa lembra-se que apareceu o carro pelo lado. Às vezes a pessoa pode se esquecer e não lembrar que apareceu o carro pelo lado. Então, mas se esquecer, como é que Mas se tem lá como é que se vê que está lá. Sim, Pronto, como é que se lembra? Sim, uma das formas é, um dia mais tarde, experimenta outra vez a mesma coisa e tem o que se chama um flashback, que é, a pessoa não sabia que aquilo estava lá, mas acontece outra vez e a pessoa de repente lembra-se, ou noutra situação qualquer. Outra das formas é esta forma que estamos a falar aqui, que é alguém nos leva pela mão na memória, não é? No mundo imaginado até aquele momento, e depois nós chegamos a uma altura, se estamos a reviver um momento em que fica tudo, digamos, preto em termos de memória, não é? Portanto, e a pessoa leva-nos devagarinho e diz, então, o que é que aconteceu no momento a seguir? E o que é que aconteceu no momento a seguir? E de repente consegue-se chegar, e isto terá a ver também com a forma como os circuitos estão organizados, que se pensa que é de uma forma hierárquica, não é? Que tem, está tudo muito, por exemplo, imagina, alguém se lembra de uma pessoa, depois a pessoa tem uma t-shirt, a t-shirt tem uma cor, e que está tudo organizado de uma forma hierárquica, mas eu não sei se... Há um exemplo que se calhar pode ajudar aqui a entender. Se, por exemplo, alguém com os seus 6, 7 anos, um dia fica preso no elevador. Um elevador encravado. As luzes apagam-se. E aquela criança, que por acaso ia sozinha, ia a subir para a casa dos pais, fica num estado de pânico, enfim, de susto imenso. O que é que ela faz? Quando finalmente o elevador começa a andar, ela sai a correr do elevador e vai para a casa dos pais. Ora, a partir daí, mais tarde, ele entra na idade adulta e começa, ou continua, a evitar espaços fechados. O que aconteceu, pode acontecer, essa memória ser aguardada, simplificada, compactada, e ele até se pode esquecer. No entanto, o que é que ele sente? O que é que está no consciente dele? Espaços fechados, não. Espaços fechados, não põe. Quando um dia ele quer trabalhar esse assunto e usa uma técnica terapêutica, enfim, o que for, pode ser convidado a relaxar e ver onde é que você aprendeu esse medo. E a mente dele pode ser convidada, através de hipnose, a fazer essa viagem no tempo. E permite-se encontrar pormenores, detalhes. Porquê? Porque a mente sente, o cérebro tem as condições para o fazer, ok, tu estás num estado em que eventualmente podes lembrar. O que as pessoas muitas vezes fazem é recalcar essas memórias. Porque para o momento em que isso aconteceu, a ocorrência é tão intensa, ele não tem recursos para processar, guarda um modo simplificado. Mas esse modo simplificado fica lá e a única dimensão que vai aparecendo na vida dele é espaços fechados, não. Quando um dia ele quer trabalhar isso, pode ser convidado a ir lá essa memória e ressignificar, trabalhar. Mas como assim? Imagina que vai andar, é direto ao elevador. Não vai... Como é que ele faz para não ir para o elevador? Para não ir? Para arrumar a memória de uma forma diferente? Não. Para perder o medo? Não é isso. Não é bem isso que eu estou a tentar explicar. Uma pessoa vai para o elevador sem saber, mas só a pouca distância do elevador é que se lembra, ai, aconteceu aquilo daquela vez, dá meia volta e vai pelas escadas. Isso acontece? Pode acontecer. Pode acontecer, mas o mais provável é que isso aconteça numa sessão terapêutica. Quando a pessoa é convidada a ir ao encontro dessa causa, desse trauma. Uma coisa dessas pode ocorrer. De repente tem assim um insight, já sei porque é que sinto isto. Portanto, isso pode acontecer. Mas como isso muitas vezes não acontece, a pessoa tem que ser convidada num trabalho terapêutico a ir lá. Sentindo-se apoiado, sentindo que há alguém que, se a coisa não correr bem, o pode puxar a qualquer momento. Mas isso pode acontecer. Estas memórias muito antigas que não usamos há muito tempo, curiosamente, estão nesta parte
uma área que é necessária, se descobriu também há uns anos, para uma pessoa se lembrar dessas memórias, é este córtex cingulado, que é precisamente a área mais ativada durante a hipnose. Portanto, no fundo, cá está a imagem, o sítio necessário para nos lembrarmos de memórias ou de coisas passadas, tudo a ser ativado durante aquele... Mas eu queria assim só uma pergunta. Não sei se lembra bem. Era em relação à necessidade de respeito às queixas álgicas. Se existem alguma aplicabilidade na prática, nas unidades da dor ou no tratamento da dor crónica? Plasticidade, não é? Nas queixas álgicas, na dor, não há aquela possibilidade de pôr embora a dor, se terá alguma aplicabilidade na dor crónica? É assim, eu vou dizer, do ponto de vista... se calhar, a única coisa que posso dizer é, sim, há muitos estudos sobre isso e eu próprio tive dor crónica durante 6 a 8 anos e não fazia hipnose a mim mesmo, mas conseguia controlar, conseguia me esquecer. Era uma estupidez, porque estava... depois fui tratar da coisa, mas pronto. Mas às vezes não se consegue tratar há muitos estudos, eu não sei quão generalizado aqui e vou ter de passar a palavra, mas há muitos estudos de pessoas que realmente são tratadas e aparentemente com sucesso, porque não reportam dor, o que interessa é que a pessoa não reporte dor crónica. Sim, a dor crónica, e às vezes há razão para existir a dor e às vezes não há razão para existir a dor, mas no fundo o que nós estamos aqui é a trabalhar a percepção que a pessoa tem em relação a uma sensação física. Quando nós trabalhamos com dor, temos que trabalhar com muito respeito, porque a dor é uma informação vital. No entanto, há situações em que parece que o cérebro aprendeu sozinho a sentir a dor, não é? Então o que acontece é, se eu um dia tenho um acidente com um dedo e tenho que ser operado, e os tendões são mexidos, etc., aquilo é uma dor tão intensa que o meu cérebro registra essa dor. Sou operado, recupero os tecidos impecáveis, mas, curiosamente, a dor mantém-se. Então o que é que parece que aconteceu? É como se o circuito da dor se mantivesse. E isto parece uma coisa que é uma condenação. Não. O que se pode fazer é ensinar o cérebro, treinar o cérebro. Sim, a dor não existe. Eu agora mando voluntariamente para o meu dedo uma sensação de conforto. Eu estou aqui a simplificar um bocado a coisa, mas é só para vos fazer aqui o desenho. A pessoa sente, quando há pessoas que dizem eu já investiguei, já tratei, já fui ao médico, o médico diz que não tem razão para existir a dor, é verdade. Pode não haver razão para existir a dor, só que o cérebro está-lhe a trazer a dor. E então ela tem que ensinar, entre aspas, o cérebro, novamente a entender que não há razão no corpo para sentir aquela dor. Isto parece uma linguagem metafísica, uma coisa assim um bocado estranha, mas isto é treino da mente, é imagética, é com concentração, então o processo é acelerado. Mas o cérebro pode ser ensinado a sentir a dor. Quando há efeitos mecânicos, quer dizer, bom, a pessoa tem que se adaptar. No caso do Rui, aquilo é um sinal que ele estava a ter. Epá, vai tratar disso. Vai lá mexer nisso. Exato. Portanto, no caso dos amputados, o que é a dor crónica no caso em que não existe causa física? É uma memória. Portanto, não é uma FPI, mas é uma memória do... E na prática, portanto, chega, felizmente chega. Por acaso, em Portugal existe pelo menos, mas penso que há mais, aqui no Hospital de Santa Maria, uma unidade de psicologia da dor, penso eu, onde já existem algumas experiências de utilizar a chamada hipnoanestesia. Mas penso que há mais hospitais aqui em Portugal a fazer isso. No São João do Porto, penso também. No entanto, estamos a falar de situações que ainda são situações de protótipo. Penso que uma das televisões fez há pouco tempo uma reportagem sobre isso, em que trabalharam com sujeitos altamente sugestionáveis, filtraram, selecionaram e chegaram a fazer algumas operações na coluna com hipnoanestesia só. Mas é possível. Os sujeitos que são naturalmente mais sugestionáveis
são também mais facilmente anestesiáveis com esse tipo de procedimento, porque cá em Portugal já existe. Eu só dizer, para terminarmos às 8, mais ou menos, nós tínhamos combinado com o Mário fazer uma espécie de Exercício. exato. Pronto, eu deixo ao Mário quando quiser começar o Está bem, está bem. E só aqui mais uma questão. Está aqui mais uma questão. Está aqui, está E o aqui. senhor também tem mais outra. Então, se calhar, não. Estas três questões. Está aqui uma senhora. Esta senhora. Sim. Exato. Eu queria perguntar o seguinte, que relaciona-se com as áreas de conhecimento de ambos. Há pessoas que tendencialmente utilizam mais o hemisfério esquerdo do cérebro e outros mais o direito. Há a possibilidade, sendo que a mais emocional, a mais racional e que está um bocado desequilibrada nisso, de através da hipnose, reequilibrar. É assim, é curioso que tenha perguntado. Muitos dos estudos reportam uma ativação maior do lado direito. Portanto, o lado mais emocional durante a hipnose. Eu acho que é possível porque é a mesma coisa. É só trazer aquela parte acima e depois trabalhar. Mas acho que é engraçado porque a maioria dos estudos reporta que não é igual nos dois hemisférios e que é mais no lado direito. Mas terá a ver, outra vez, com o tipo de sessão ou o tipo de experiência que foi feita naquela altura. Já agora, no estado de vigília, está mais ativo o esquerdo. Sim. É. Normalmente domina, porque é a parte mais verbal, explícita, aquilo que nos conseguimos lembrar e dizer verbalmente, não é? Portanto, é engraçado que tenha dito isso. Agora não se sabe muito mais que isso. Mas sabe-se. Da minha parte, eu posso dizer que faz sentido que a pessoa, num estado de transe, seja transe hipnótico, seja transe meditativo, ela esteja com o hemisfério direito, portanto, a parte emocional, mais criativa, mais ativa. Nós usamos muito uma linguagem simbólica. Quando nós falamos aqui de imagens, de convidar a pessoa a imaginar-se numa praia, no fundo estamos a utilizar ali emoções, criatividade, pintar um quadro, cores, cheiros, etc. E a pessoa está a utilizar muito essa linguagem simbólica. Está a utilizar, provavelmente para isso, essa parte do cérebro. E é natural que pessoas que estando mais num registro mais reativo, usando a minha linguagem, e que usam mais o hemisfério esquerdo, mais lógicas, mais sequenciais, isto lhes faça bem. Na verdade, às vezes há pessoas que chegam às sessões e que dizem, sinceramente, eu acho que perdi a minha capacidade de imaginar, de sonhar, e isso é um bocadinho mau. Mas pronto, porque é de facto uma ferramenta que nos ajuda bastante. E pode ser reestimulada. É maravilhoso que muita gente utiliza esta coisa do calor ou praia, ou um calor bom. Portanto, significa que se calhar há algumas formas comuns de chegar a esses estados entre diferentes. É porque isto pessoas. é assim. Há uma das razões pelas quais as pessoas às vezes têm frustrações nestas experiências, é porque na literatura, à volta da meditação, da hipnose, da imagética, porque até reparem, imagética, visualização, um leigo, um cidadão comum que leia isto, supostamente cria uma expectativa de que quando vai imaginar lhe aparecem imagens. E então, ao ficar nessa expectativa, ele vai filtrar, vai pôr de lado toda uma série de experiências que lhe vão aparecendo, que podem ser lembranças de cheiros, lembranças de sons, lembranças de sensações. Na verdade, aquela criatura já está a imaginar. Só que, como está à espera que lhe apareça um filme, ele filtra. E isso acontece com muitas pessoas. E, portanto, quando nós estamos a trabalhar numa sessão e a preparar o sujeito para essa experiência, esta é uma mensagem fundamental. Você vai imaginar à sua maneira. Esqueça um pouco aquilo que lê nos livros, que vai começar em um filme, porque quanto mais você estiver à espera que isso aconteça, mais limitada vai ser a sua experiência. E quando assim é, a determinada altura podemos começar pelo calor, mas o cheiro e
e pode naturalmente surgir a imagem. Agora, quando a pessoa fica nessa expectativa, bloqueia a experiência. Muitas pessoas tiveram uma situação de out-of-body experience. Isso tem alguma coisa com a hipnose? Não tem nada. É assim, eu não posso falar como neurocientista porque não sei, não há grandes estudos sobre out-of-body experience. Mas eu, como pessoa, já experimentei estar aqui assim a olhar para... estar um bocadinho distante, a olhar, por exemplo, nestas situações em que estou em público, eu consigo distanciar-me um bocado. O meu corpo é como se fosse uma marionete. Eu estou a falar, estou a pensar naquilo que estou a dizer e a olhar para a cara das pessoas, a ver como é que estão a reagir, mas consigo estar um bocado distanciado do que estou a fazer com as mãos é uma capacidade de concentração, de abstração. Se formos por essa analogia, claro, mas já é uma capacidade de a pessoa estar focada numa outra coisa que não é necessariamente o que está a acontecer, mas não sei se há mais. Há uma outra perspectiva em relação a isso, que é, eu trabalho muito com aquilo que as pessoas me vão ensinando. E ainda ontem no Porto, num workshop, alguém me perguntava, mas isto é coisa das pessoas levitarem, isso é mesmo assim? Então, o que eu fui aprendendo é que, em função também do sistema de crenças e convicções que as pessoas têm, essa modificação do estado de consciência, para algumas, pode ser um aprofundamento. Elas podem sentir, mesmo nunca tendo tido a experiência, que essa modificação, que esse estado diferente é um encontro com elas próprias. E então elas vêm-se sair mais para dentro, vêm-se a abraçar o coração. Por exemplo, há outras que se imaginam a desligar do corpo, a projetarem-se, a fazerem uma viagem espiritual, a projetarem-se no espaço, a ir pelo universo. E então, em função dessas pré-programações culturais, espirituais, etc., elas muitas vezes pré-condicionam um pouco essa sua experiência. Agora, no entanto, isto é uma explicação mais terrena, ok? Eu gosto de ver as coisas na perspectiva mais terrena, mas não descarto também a perspectiva espiritual. Mas naquela vertente mais empírica da experiência de cada um, por exemplo, nesse sentido, alguém que se imagine nessa viagem espiritual, quando modifica o estado de consciência, ela sente-se a levitar. E eu já observei, por exemplo, em alguns workshops, pessoas que fazem assim, autenticamente, até levantam os pés. Não conseguem levantar o ramo da cadeira, mas ficam assim. E sentem aquilo, provavelmente estão-se a sentir a levitar. Depois de tudo isto, trabalhar em conteúdo mais ficcional, etc., pode vir a trazer essas ideias de levitação. Mas não descarto que elas possam acontecer. Mas vejo muito em função do sistema de crenças e convicções de cada um. Sim, mas levitação é uma coisa. Este fenómeno normalmente é na hora da morte. Pois. Esse é diferente. Pois, esse também não foi estudado. Eu estava mais a pensar naquele sentimento de distanciamento. Este fenómeno de ver o próprio corpo ali no hospital, por exemplo, ele sai do corpo, consegue ver e depois... Mas já agora, a propósito disto, mais uma vez numa perspectiva cética ou pragmática, e eu acho que esta é uma visão de um neurologista, não sei se é do Sachs, se é do outro qualquer, em que há uma teoria que é a teoria da cassete. A teoria da cassete, o que é? A pessoa já de alguma forma antecipou que pode ser essa sua experiência de transição. Então, quando o corpo começa a colapsar, há uma espécie de entrada em piloto automático dessa experiência. Ou seja, ok, eu estou a morrer, o que é suposto acontecer? E então ele cria essa experiência sensorial. Isso pode justificar, nesta vertente mais terrena, essa experiência que as pessoas têm de dissociação, o túnel, o passar para a luz, os seres de luz que se aproximam, que é como se elas, sem querer, pré-programassem essa sua experiência no seu inconsciente. Ok? Mas isso eu não estou a descartar a outra vertente espiritual. Não sei se concordas. É assim, faz sentido? Faz sentido, mas eu não sei, porque isso então é quase impossível de estudar, de estar ali
na hora. Na hora a perceber o que é. E o sistema Mas há, de crenças mas há coisas muito estranhas, pronto, só para dizer. Porque as pessoas falecem normalmente a uma hora específica, não é? E portanto há algumas ligações entre isto, por exemplo, da pessoa sentir ou até deixar ir, que pode haver muito de fisiológico nisso tudo que nós ainda não percebemos. Era o seguinte, pronto, a mim parece-me que estamos a falar nas coisas, vai correr tudo bem, não é? Em princípio. Não pode acontecer o contrário, não é? Porque a mente tem muito poder e a pessoa que foi sujeita a uma ação dessas ficar, não sei se louca ou passar para o outro lado. Eu vou dizer uma coisa. Eu disse quando vim aqui, eu quando era assim mais novo fazia algumas sessões para de brincadeira. E depois apercebi-me disso e a partir daí nunca mais fiz ir cozinhar só se for com alguém que saiba. Porque acho que é mesmo, pronto, a pessoa tem de saber. Eu, por exemplo, ao ouvir aqui, há aqui certas coisas que foram ditas, são muito sutis, mas para quem sabe, por exemplo, esta questão da dor, não é? Às vezes a dor pode significar uma coisa orgânica e, portanto, é perigoso tirar. Portanto, quando diz isto, eu sei, isto é uma pessoa em que eu confio, porque sabe o que está a fazer, não é? Imagine, eu sinto uma dor, tiro-me esta dor, mas eu tenho aqui uma coisa no braço que está a crescer. E tira-me a dor e de repente, tenho aqui então, você veio para tirar a dor, eu tirei. E, portanto, eu acho que, como tudo, como todas as intervenções, e por isso é que eu acho que é muito importante. Eu não acho nada que isto seja uma coisa esotérica como o tal neurocientista ontem. Portanto, é como se disser assim, eu acho que dormir é esotérico. Eu já senti, já vi pessoas hipnotizando e, portanto, é um estado diferente, não é? A pessoa às vezes está cansada, não está. Ninguém vai dizer, se cansada, eu não acredito em cansaço, ou não acredito em dormir, não acredito em... Se a pessoa disser, estou muito concentrada, pouco concentrada. Mas, depois, passando assim para uma coisa mais séria, quando é para intervir, eu acho que é com pessoas que sabem muito. Porque as pessoas sabem quais são os limites. Há um exemplo que eu vos posso dar em relação aos perigos, aos ditos perigos. Uma coisa muito simples. O exemplo que há pouco vos estava a dar do elevador. Mas imaginem que pode ser uma coisa mais grave. Há alguma mulher que tem um problema de relacionamento com os homens e não percebe porque é que o tem. E um dia vai fazer uma regressão, ou eventualmente essa viagem ao passado, e como é natural que possa acontecer, até aí o terapeuta até pode não ser muito hábil, ela tem um fenómeno de hipermnésia e consegue recordar determinados pormenores e aceder a uma informação que estava recalcada. E quando ela acede a essa informação que estava recalcada, ela percebe que num incidente na escola foi violada, foi espancada e maltratada e deixada no meio do chão. Uma coisa é que ela recalcava, uma memória é que ela não estava a aceder. Se o terapeuta, entre aspas, a deixar apenas com essa informação, o que é que estamos a fazer? Ela abriu a caixa de Pandora e ela acaba a sessão. E agora? Vão ver? Portanto, o objetivo dessa regressão ou desse tipo de exercícios deve ser, acima de tudo, na eventual necessidade da pessoa aceder a essa informação, reenquadrar, tomar consciência, ressignificar, trabalhar essa memória, ajudar a pessoa a libertar-se dela, tomar consciência, fazer um processo terapêutico, eventualmente psicoterapêutico. Porque se apenas se vai deixar a caixa aberta, como por exemplo, que há uns tempos apareceu uma senhora numa sessão que tem uma fobia de agulhas, que é mais ou menos frequente, e então dizia que tinha ido fazer uma regressão. E na regressão, uma regressão esotérica, uma vida passada, ela acedeu a uma história, a uma narrativa
em que, no meio de um combate, de uma batalha, lhe tinham arrancado o braço. Ok? E ela contou-me esta história. E a seguir, o que é que você fez? Não, a seguir, olha, voltei. E depois não fez mais nada com isso. Não, eu acho que até fica pior. O que é que aqui se passa? De facto, pode haver esse acesso à informação, mas depois é necessário fazer alguma coisa com isso. Não é? Portanto, o objetivo é, em termos terapêuticos, e no eventual acesso à informação, depois arrumar isso. Mas há uma série de outros mitos, do não acordar, não perder o controle, mas isso são mais mitos. O verdadeiro perigo, se é que há, é neste tipo de situações. A pessoa poder aceder a alguma informação, não estando preparada para o fazer, e se o terapeuta ou o facilitador não a ajudar a reenquadrar, quer dizer, fica pior do que estava antes. Não é? Sim, posso. Qual é, aqui no vosso programa, o Bato Faria é pioneiro nas duas áreas, hipnotismo e eletromagnetismo. Sim. A pergunta é, qual é a diferença, a semelhança, ou se é que há ligação de uma coisa e da outra? Eu faço a pergunta porque há muitos anos assisti na Igreja de São João de Deus, na cripta, há 50 e tal anos, uma sessão de magnetismo feita por um padre estrangeiro, que ele na altura invocou, isto não é hipnotismo, isto é magnetismo. Focou bastante a área de magnetismo. E fez de facto uma sessão com coisas espantosas mesmo. Não me esqueci, como é óbvio. E a minha pergunta é essa. Qual é a ligação, se é que há ou não há, entre o hipnotismo e o magnetismo? Bem, já há muitos anos, há muitos milhares de anos que se acredita que nós temos uma energia, não é? Os hindus chamam-lhe prana. Mais recentemente começámos a observar um fenómeno que é o Reiki, por exemplo. Campo energético, força, vibração, energia. Chamem-lhe o que quiserem, há muitos nomes para a mesma coisa. E numa perspectiva espiritual e de modificação de estado de consciência, essa proposta da energia pode ser trabalhada. No início da conversa, nós falávamos há pouco de um senhor que era o Mesmer, que usava uma coisa chamada magnetismo animal. E o tal magnetismo era, no fundo, uma criação de um ritual que muitas vezes o que potenciava era um fenómeno de sugestão. A relação entre uma coisa e outra é que muitas vezes nas cerimónias ou nos rituais em que há essa prática energética, seja o magnetismo, seja o prana, seja o reiki, por exemplo, há uma componente de sugestão. Eu não quero estar a ferir suscetibilidades aos reikianos que possam estar aqui, mas o simples facto de a pessoa que está a receber se manter na expectativa e todo o ritual em si tem uma componente de sugestão. Agora, falando do magnetismo em si, que é esta coisa ocidentalizada há uns anos atrás, pronto, hoje em dia ele já não tem muito crédito. Não é? Se calhar ainda há uns revivalistas que usam, mas já há versões mais atualizadas dessa energia. Agora, a relação que eu vejo entre uma coisa e outra é a ocorrência dos fenómenos de sugestão, e que no magnetismo existe, na hipnose não. Na hipnose, quanto muito, eu sugiro à pessoa que ela trabalhe a sua energia, mas usa apenas a sugestão. Não, essa teoria, não lhe faço a proposta de enviar energia, trabalhar o campo magnético dela, não. A relação é a fundação foi hipnotizar as pessoas. Pela palavra? Não. Assim, tinha as pessoas encostadas assim numa mesa, encostadas, e depois diz, estás com sono, vais dormir, estás com sono, vais dormir, e dormir. É sugestão. Depois a partir de fez coisas espantosas. Sugestão. Mas então não tem nenhuma ligação exatamente do hipnotismo. É que para mim aquilo é e para mim, o que a gente assistiu foi a hipnose das pessoas. É que às vezes mudam-se os nomes, mas os conteúdos são os mesmos. Obrigado. Quando for a hora, fazemos essa. Eu também quero fazer o relaxamento. Bom, eu acho que há alguns anos atrás uma colega minha que estava a estudar neurociências me contou qualquer coisa que eu não sei se percebi bem ou não, que tem a ver com
as vossas crenças, ou seja, vocês, através da leitura da atividade cerebral, podem perceber até se a pessoa acredita em Deus ou não acredita em Deus. O que eu pergunto é se, através da hipnose, visto que me disse que começa a haver mais atividade numa determinada zona quando a pessoa está nesse estado, se é possível manipular um bocado até estas opções das pessoas. Porque nós conseguimos mexer nas zonas, não é? Tanto é que hoje em dia já existe uma vertente do marketing que é uma coisa chamada neuromarketing. Ok? Porque estas ferramentas que estes nossos amigos vão desenvolver... A atividade que vocês veem cerebral pode ser manipulada. Os cheiros que se sentem, as cores que se usam, e de repente eu vou na prateleira do supermercado e puxo. Epá, e só por isso quando tenho a coisa na mão. De facto, as marcas, o marketing, a comunicação, todo o mundo empresarial está a beneficiar dos desenvolvimentos destes nossos amigos. E bastante. Há certos sítios onde há certas práticas que são proibidas. Por exemplo, pôr certas imagens mais rápido do que temos consciência. Por exemplo, não é permitido. Porquê? Porque manipula comportamento, manipula cérebro. E, portanto, é preciso ter cuidado. Acho que há muitas questões éticas. Temos de considerar o aumento do conhecimento. Leva a um aumento da responsabilidade. Eu sou pelo aumento do conhecimento em geral. Mas acho que as pessoas têm de admitir e dizer que o aumento do conhecimento leva ao aumento da responsabilidade. E, portanto, daí eu nunca mais ter feito brincadeiras de hipnose, porque percebi que podia estar a influenciar pessoas e a causar coisas, porque eu depois não sabia. Fazia uma brincadeira, imagina que és uma galinha. Aquelas coisas mais... Mas eu acho que é preciso muita discussão ética, porque a ética também vai mudando à medida que vamos mudando o conhecimento. Depois, só para vos dar este exemplo, com pequenas alterações num determinado cartaz publicitário, pode levar à escolha de um ou de outro. Por exemplo, os nossos amigos, quando digo amigos, as pessoas que fazem investigação na área das neurociências, conseguiram perceber que um consumidor, um simples consumidor, inconscientemente, olhando para um cartaz em que, enfim, o olhar comum é exatamente igual. No entanto, as pessoas, neste caso os homens, preferem sempre o B. E porquê? Depois foi-se perceber porquê. Porque pelo simples facto de a pupila estar dilatada e ser o rosto de uma menina, e a menina é a mesma, mas só que a pupila está dilatada. E então, os homens preferiam o B. E não sabiam dizer porquê. E são estas pequenas variáveis que se vão conseguindo perceber, avaliar e incorporar na comunicação e cada vez mais. E sem querer, somos manipulados. E eu, de alguma forma, também sei muito disso, porque eu também trabalhei para essa indústria da hipnose coletiva, do marketing e da publicidade. Até os preços, hoje em dia, se vocês vão a uma grande superfície e virem os preços, os produtos parecidos estão muito ao lado. Muitas vezes o preço mais barato está lá não para vos fazer comprar aquele produto, mas um produto intermédio. Não é? E jogando com a diferença entre 3 produtos, consegue-se manipular a escolha de 80% da população. E está tudo... É assim, é um bocado por isso é que eu acho que tem de haver muita... É por isso que eu às vezes uso esta expressão. Nós estamos aqui numa espécie de transe coletivo. E a sociedade de consumo tenta manter esse transe coletivo. E depois, para além dessas propostas de consumo, também há uma série de propostas culturais. Então, às vezes, o trabalho que eu partilho aqui com os meus colegas é: nós não temos tanto que hipnotizar as pessoas, nós temos é que as deshipnotizar. Temos é que as despertar. Okay? É um bocado isso. Pronto, Cláudio, não sei. Se calhar passávamos para a parte do exercício. Sim. Tu já